Chegada do Wendel anularia a contratação do Nicolas de la Cruz? Fiz essa pergunta ontem e tive resposta, tá? Vou te explicar, vou te falar tudo que consegui apurar, tudo que foi passado, tá? Vou passar exatamente o que me passou, o que foi me passado. Vou falar para vocês nesse vídeo. Peço teu like, peço teu compartilhamento, que você se inscreva nesse canal no botão vermelho aí de baixo, escrito inscreva-se. Vamos direto e reto para as notícias do Flamengo. Sobre o Wendel, tá? Perguntei se tem essa possibilidade da sua contratação, ou se o Flamengo está flertando, se o Flamengo está jogando para a galera, para atrapalhar a situação do Palmeiras, ou para tentar forçar o River na situação do De la Cruz, que eu irei falar já também. O que a pessoa me passou? Existe sim a possibilidade de contratação do Wendel. O Flamengo estudava essa possibilidade, mas o Flamengo primeiro queria alinhar todo o cenário da situação do Claudinho, justamente para uma negociação não atrapalhar a outra, tá? E o Flamengo entende, o Flamengo irá apurar junto com o Zenit aí, né? Agora, a partir dessa semana aí, se ajudaria o Zenit a resolver um problema que o Zenit hoje tem, que o Wendel não quer retornar, o Wendel não quer se apresentar, o Wendel continua no Rio de Janeiro, então o Flamengo vai, juntamente essa semana aí, com o representante do jogador que está indo lá conversar com o Zenit para saber qual é o cenário. Vem cá, qual é o cenário do Wendel? O Zenit aceitaria um empréstimo, uma opção de compra, uma obrigatoriedade de compra dentro do número dos jogos? O Flamengo vai alinhar primeiro qual é a intenção, tá, da situação do Zenit para resolver o problema do Wendel hoje. Se o Zenit deixar claro para o Flamengo, eu topo emprestar para vocês. O Flamengo tentará fazer essa venda casada, Claudinho e o Wendel, tá? Mas hoje, dentro da negociação do Flamengo com o Zenit, a prioridade lá no Zenit, a prioridade é o Claudinho. O Flamengo não atrapalha a situação do Claudinho? Não irá atrapalhar. Então vamos conversar. Qual é a possibilidade? Só quero vender o jogador. O jogador só sairá daqui se for por venda. Quero 15, 20 milhões de euros no jogador. Aí as negociações já começam a se complicar, tá? Então o Flamengo essa semana vai entender qual o cenário do jogador. Lembrando que o Palmeiras também está na parada. Eu não sei qual será a postura do Zenit, mas o Flamengo e o Zenit, pelo que me passaram, estão construindo uma relação muito boa, tá? A relação aí que o Flamengo e o Zenit estão construindo é muito boa. O Zenit, inclusive, de olho, tá? Em possíveis contratações da base do Flamengo. Então, pelo que me falaram ontem, uma relação aí está sendo construída entre as diretorias, já o Zenit visando possíveis contratações ali, olhando a base do Flamengo. Então, o Flamengo vai sim tentar apurar junto com o Zenit qual é a situação do Wendel, qual é a situação que o Zenit pensa com esse jogador, se o Zenit aceita emprestar, com valor de entrada, me dá um valor aí de 2 milhões de euros, me dá 1 milhão de euros aí pelo empréstimo. O Flamengo vai alinhar e apurar todo esse cenário. Se for um cenário compatível que o Flamengo hoje pretende executar no mercado, o Flamengo busca as duas contratações, tá? Pode sim ter essa venda casada aí, Claudinho e o Wendel. Teremos aí novidade nos próximos dias. O amigo ficou de apurar qual será o cenário, se o Flamengo vai comprar o jogador, se o Flamengo quer o jogador por empréstimo, qual o cenário. Assim que ele tiver a resposta, ele irá me passar, mas ele já adiantou que provavelmente é um cenário de empréstimo. Se for um cenário de empréstimo com opção de compra, com uma obrigatoriedade de compra dentro de minutagem de jogo, interessa sim o Flamengo fazer essa venda casada, tá? Vamos aguardar aí pra gente ver qual será o cenário nos próximos dias. Mas aí se pergunta, se o Flamengo contratar o Wendel, o Flamengo praticamente descartaria o De la Cruz? Fiz essa pergunta e vou falar qual foi a resposta exatamente que foi me passado, tá, minha rapaziada? O Flamengo vai continuar tentando contratar o De la Cruz, tá? E o que me falaram ontem, perguntei ontem, o que a pessoa me falou foi o seguinte: Luiz, o Flamengo vai tentar o De la Cruz até o último dia da janela. O Flamengo não desistiu do jogador e o jogador não desistiu do Flamengo. Sampaoli quer muita contratação do jogador. Qual o cenário, galera? O River continua dificultando a saída do atleta. O River está tentando ganhar tempo, ver se aparece uma outra proposta para vender o De la Cruz para outra equipe. Não quer vender o De la Cruz ao Flamengo, mas o Flamengo vai continuar insistindo na contratação do jogador e tentará uma nova estratégia, segundo a informação que eu recebi ontem, vou passar tudo para vocês, tá? O Flamengo, se não contratar o De la Cruz agora, o Flamengo irá contratar o De la Cruz em 2024. Pelo que ele me falou, a não ser que aconteça algo aí do jogador se machucar nessa temporada com o River, aí sim, o Flamengo desiste de vez. Mas
Imagina um cenário que o De La Cruz continue jogando em alto nível dentro do River, o Flamengo em 2024 tentará de novo a contratação do jogador. Então o River sabe disso, que o Flamengo não abre mão. Se não vender o jogador agora, venderá o jogador depois em 2024 por valores menores. Por isso que o Liverpool está insistindo na saída do jogador, o empresário também, o intermediário, e o Flamengo não desiste. Olha só, hoje na mesa do River, a única proposta, até pelo que me falaram, é do Flamengo, não tem outra, tá? Apesar do River estar tentando aí ver se aparece alguém para contratar o jogador, para empurrar o jogador para outra equipe, por mais que apareça uma equipe querendo contratar o De La Cruz, tem que ver se o projeto é tão vantajoso como o Flamengo. Sampaoli mantém contato constantemente com o atleta e com o seu irmão que está aí, Carlos Sanches. Sampaoli até com o irmão do jogador, trabalhou com o irmão do jogador no Santos, vem conversando com o Carlos Sanches também, que é muito jogador. E pelo que a pessoa me passou ontem, o Flamengo não abrirá mão do jogador. Luiz, se o Flamengo tiver que fazer um investimento entre o Wendel e De La Cruz, qual será esse investimento? Se o Flamengo tivesse que optar pelas 3 contratações, pelo que foi me falado, tá? Estou passando informação que foi me falado. Se o Flamengo tivesse que optar para o Wendel, Claudinho ou De La Cruz, o Sampaoli optaria pelo De La Cruz. De La Cruz é um nome que ele não abre mão. E a diretoria do Flamengo também entende que não é um jogador que gostaria muito de ter no Flamengo. O Flamengo vai tentar, o River continua dificultando a saída do atleta. O que me passaram? O Flamengo pode tentar contratar o Wendel e o Claudinho, fazer essa venda casada, resolve o problema de contratações que o Sampaoli vem pedindo e deixa o De La Cruz para 2024, caso o jogador não consiga a sua saída e o River continua sentando no valor da multa, dificultando. O River não está cedendo de jeito nenhum, coisa que está acontecendo, tá? Está tendo uma queda de braço. E se perder o prazo ali, acabar o prazo de inscrição e o Flamengo não conseguir, o Flamengo buscará o De La Cruz em 2024. O Flamengo não desistiu do jogador, e o jogador também não desistiu do Flamengo. O desejo continua de ambas as partes. Qual o detalhe que foi me passado? Pelo que me passaram ontem, Matheus França está próximo de sair, tá? Informação aí que estou passando para vocês que me passaram ontem. O Matheus França está muito próximo de sair. Parece que lá as conversas estão em andamento, estão em estágio avançado e deve ser concretizado a qualquer momento. Com a venda do Matheus França, a diretoria entende que vai ter um dinheiro forte para seduzir o River. Informação que me passaram ontem. Estou passando exatamente para vocês. Vendi o Matheus França. O Flamengo entende que terá dinheiro no caixa e vai tentar seduzir o River. Como? O River sentou na multa, só sai pelo valor de 15 milhões. O Flamengo está disposto a contratar o jogador. O River, parcela esse valor, não irei parcelar. Vamos fazer o seguinte, vou te dar o primeiro valor, primeira entrada, um valor alto, sei lá, 7, 8 milhões, estou dando exemplo, tá? Não sei quanto será. E parcela o restante. A mesma situação que foi feita com o Alan, inclusive, tá? O Alan, o Atlético não queria vender, não queria negociar, o Flamengo conseguiu o parcelamento, dando a primeira entrada um valor mais alto. Então o Flamengo tentará essa possibilidade. E assim como o Matheus França, que o Flamengo está alinhando aí a sua saída, deverá sacramentar a saída logo, pelo que foi me passado, uma outra preocupação é pela uma possível saída do Pedro, tá, galera? Luiz, tem proposta pelo Pedro? Proposta, o Flamengo não recebeu, mas tem sondagem pelo Pedro, e o Pedro hoje não é o titular do Sampaoli. Todo mundo sabe que a preferência do Sampaoli é pelo Gabigol. O Pedro está tendo que se adaptar a um modelo de jogo. O que me falaram foi o seguinte, Luiz, o Claudinho pode ser uma possibilidade do Sampaoli até para falso 9. Isso é informação que me passaram ontem. O Flamengo está sim preocupado com uma possível saída do Pedro, e aí a contratação do Claudinho poderia suprir até uma possibilidade de jogar de falso 9 no lugar numa possível saída do Pedro. Não tem um Gabigol, ele poderia jogar com o Claudinho ali. Parece que o Sampaoli avalia o Claudinho também para jogar nessa posição, tá? É só olhar hoje como ele gosta. O Sampaoli gosta desse jogador esse jogador de mobilidade, esse jogador de chegada, de finalização, e o Claudinho atende sim o requisito do Sampaoli. Então você teria 3 saídas, Vidal saiu, Matheus França o Flamengo está tentando negociar, e com uma possível também saída do Pedro e do Matheus França, o Flamengo perderia 3 jogadores. Perdendo 3 jogadores, seriam 3 contratações. Claudinho, o Wendel e o De La Cruz. Na questão do Wendel, pelo que eu acredito, o amigo vai apurar e vai me passar, a possibilidade deve ser por empréstimo, tá, minha rapaziada? Deve ser por empréstimo. Então, gastar dinheiro mesmo, o Flamengo, nessa temporada, o foco é De La Cruz e
Claudinho. Esse é o foco que o Flamengo tem para gastar dinheiro, para fazer essa aquisição alta. Se for para contratar o Wendel dentro de valores de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, inclusive até mandei a matéria que saiu no GE para esse amigo, ele falou, Luiz, vou apurar certinho, não acredito que o Wendel sairá por esses valores que estão saindo, que o Palmeiras, né, teria conversado, sentado e achou que a pedida foi muito alta, 20 milhões de euros, mais bonificações, 5 de metas ali. Ele falou que o Wendel deve ser muito mais barato do que o Claudinho do De La Cruz. O Flamengo irá analisar. Se tiver que gastar dinheiro, esquece. Dificilmente virá. A não ser que for por valores ali, 2 milhões pelo empréstimo, aí é dentro de uma realidade. Mas se tiver que pagar 15 milhões de euros, 17, 20 milhões de euros no Wendel, dificilmente o Flamengo irá pagar, porque o foco é o De La Cruz. Então o Flamengo tem sim uma preocupação também com a possível saída do Pedro. E outra informação que o amigo até me passou, a janela de entrada para o Brasil fecha antes da Europa. Então o Flamengo está tentando ali andar na frente e reforçar esse time que o Sampaoli vem cobrando muito nos bastidores essas contratações. Peço teu like, peço tua inscrição, peço teu compartilhamento desse vídeo e daqui a pouco, 12h40, se tiver alguma informação aí, alguma atualização, eu trago para vocês na nossa resenha do Esse Almoço. Abraço!